Opa, beleza? Vamos fazer agora a questão 10 do Enem 2017, uma das questões mais difíceis dessa prova, porque ela tem um nível de complexidade maior, né? Ela envolve uma modelagem um pouco mais sofisticada, né? Que eu vou tentar te explicar aqui detalhadamente para que você entenda a questão com calma. Bacana? Bom, vamos lá. A gente tem basicamente, vou traduzir para você, 10 carrinhos aqui que eles vão ser pintados. Então, a princípio, a gente está considerando que eles estão todos da mesma cor e a gente ainda não decidiu qual cor que vai ter cada um dos carrinhos, né? Bom, nós estamos utilizando as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado com apenas uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Isso é extremamente importante. A gente tem que ter pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Beleza. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo. Então, a gente não tem que permutar os carrinhos lá na cegonha. A gente só tem que resolver quantos carrinhos vão ser pintados de cada cor. Então, qual que é o total de modelos que eu consigo formar? Bom, então, basicamente, o que a gente tem é mais ou menos essa estrutura. Vou mexer aqui na questão, dar um zoom para você. Nós temos 4 cores. Ó. Vamos lembrar que quais são as cores disponíveis. A gente tem a cor amarelo, branco, laranja e verde. Então, a gente pode pensar numa equação assim. Vou chamar de A o número de carrinhos que eu vou pintar de amarelo, B o número de carrinhos que eu vou pintar de branco, L o número de carrinhos que eu vou pintar de laranja e V o número de carrinhos que eu vou pintar de verde. Se eu somar esses valores, a gente tem que ter, obrigatoriamente, 10 carrinhos, que é o total de carrinhos que eu tenho que resolver. Bom, essa aqui é uma equação com várias soluções no conjunto dos números naturais, né? Você não tem meio carrinho. Então, eu tenho que resolver, criar um modelo aqui de contagem que seja eficiente. Vamos pensar basicamente o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui 4 cores ou 4 caixinhas nas quais eu vou colocar cada cor. Então, por exemplo, aqui vai ser a caixinha que eu vou colocar os carrinhos amarelos, aqui os brancos, aqui os laranjas e aqui os verdes. E observe que se eu estou dividindo em 4 caixinhas, eu preciso de 3 maneiras de separá-los, né? 3 separadores. Deixa eu voltar aqui. 3 separadores. Então, eu tenho 3 separadores. Como assim, professor? Não entendi esse negócio de separador. Deixa eu te explicar. São 3 barrinhas de separação. Vou te dar um exemplo fácil de entender. Você lembra quando você coloca a sua idade? Aí você coloca assim, o dia, vou fazer até aqui em cima, ó, o dia, o mês e o ano. É como se fossem 3 caixinhas. Uma caixinha na qual você coloca o dia que você nasceu, outra o mês, estou fazendo aqui em cima, ó, e outro ano. Está vendo que se eu tenho 3 caixinhas ou 3 informações, eu preciso de 2 separadores para essas 3 posições? Então, da mesma forma, se eu tenho 4 caixinhas aqui embaixo, amarela, branca, laranja e verde, eu preciso de 3 separadores. Então, olha o modelo que eu vou criar. Sabe esses 10 carrinhos? Eu vou falar que esses 10 carrinhos são 10 dígitos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Isso igual a 10. Professor, de onde que vem esse modelo? É porque é o seguinte, os dígitos 1 são iguais entre si, não são? Então, eu posso pegar esse 10 e separar em 10 dígitos 1. Olha que interessante, você vai entender agora. Vamos imaginar que eu insira 3 separadores. Por exemplo, um separador aqui e um separador aqui, por exemplo. Então, de acordo com o meu modelo, ó, antes do primeiro separador, é o total que eu coloco na caixinha dos amarelos. Entre o primeiro e o segundo, então, por exemplo, aqui eu tenho que é como se eu tivesse colocado 3 na caixinha do A. A igual a 3. Olha se você entendeu. O B é quem está entre os 2 separadores. Então, eu tenho aqui também 3. Eu estou colorindo 3 carrinhos de branco. Nesse outro modelo, ó, entre o segundo e o terceiro separador é a quantidade de carrinhos laranjas. Então, eu tenho aqui também 3 carrinhos laranjas. E, finalmente, depois da última barrinha, eu tenho aqui o número de carrinhos verdes. Um carrinho verde. Então, olha que interessante. Toda vez que eu vario as posições onde eu posso inserir os separadores, eu gero um jeito diferente de pintar os carrinhos.
Então, como é que eu vou fazer uma modelagem boa para isso? Vamos pensar assim. Bom, olha que interessante. Vou fazer novamente os 10 dígitos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dando os 10 dígitos 1. São os 10 carrinhos. E eu espero já ter te convencido de que você precisa de 3 separadores, que são, estou destacando aqui no canto para você. O número de separadores é uma unidade a menos do que a quantidade de destinos que você vai ter para os objetos, né? Então, por exemplo, naquele primeiro exemplo do dia, do mês e do ano, eu tinha 3 destinos, 3 caixinhas. Eu precisava de 2 separadores. Aqui eu tenho, olha, 4 caixinhas, como se fosse uma caixinha para o amarelo, uma caixinha para o branco, uma caixinha para o laranja, uma caixinha para o verde. Então, eu também preciso de 3 separadores, ok? Bom, então vamos lá. Agora, vamos fazer uma lista aqui interessante agora. Eu vou colocar uma lista nas posições nas quais os separadores podem ser inseridos. Olha só. Essa é uma posição que eu posso colocar o separador entre esses 2 dígitos 1. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Aí você fala comigo, professor, você não pode colocar antes o primeiro 1, não? Não, sabe por quê? Vamos supor que eu coloque um separador aqui. Significa que o total de amarelos aqui, ó, seria 0. Porque lembre-se que antes da primeira barra é o número de amarelos. Isso não pode acontecer, eu não posso ter 0 carrinhos de uma cor. Então, observe que as barras elas não podem estar nas extremidades. Então, elas também não podem estar juntas. Então, eu tenho aqui, na verdade, as posições possíveis, que são essas. Ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou até contar junto com você aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 posições possíveis nas quais eu posso inserir os separadores. Basta escolhermos 3 delas, porque são 3 separadores, né? Para os separadores. Ah, entendi, professor. Quer dizer assim, faz um exemplo, faz uma simulação? Sim, por exemplo, olha, vamos supor que eu escolhi essa posição aqui, essa posição aqui e essa posição. Eu tenho que escolher 3. Olha que interessante, na hora que eu coloco uma barra separadora nessa posição, nessa e nessa, só um exemplo, significa o quê? Que eu tenho 3 carrinhos amarelos, eu tenho 3 carrinhos brancos, eu tenho 2 carrinhos laranjas e eu tenho 2 carrinhos verdes. Então, observe que a cada escolha de 3 posições para os separadores, eu tenho um jeito diferente. E eu garanto que eles não vão ficar juntos e nem nas extremidades. Ou seja, cada cor vai ter pelo menos um carrinho. Então, a pergunta é, eu tenho 9 posições para escolher 3. De quantas maneiras eu escolho 3 dentre 9? Combinação de 9 e escolhe 3. O que corresponde à alternativa B de bola. Valeu? Difícil, né? Bom, espero que você tenha entendido. Um abraço, tudo de bom.